Olá, sejam bem-vindos ao canal Evoluir Estudos. Eu me chamo Débora e hoje nós vamos conversar sobre alguns dos assuntos que nós tratamos por aqui. Nós falamos sobre autoconhecimento, sobre energias, conexões entre as pessoas de forma consciente e inconsciente. Então, hoje nós escolhemos falar a respeito de angústia e maledicência. Vamos primeiro definir o que é angústia. Angústia é quando nós sentimos aquele mal-estar dentro do peito, a sensação de uma coisa ruim vai acontecer e algumas vezes nós sabemos o motivo da nossa angústia. Eu estou me sentindo angustiado porque alguém vai passar por uma prova, ou porque alguém está doente, ou porque eu estou ansiosa e eu posso estar angustiada sem saber o motivo. E é sobre este tipo de angústia que nós vamos falar. E agora vamos lá para a maledicência. A maledicência, todo mundo sabe o que é. Falar mal das pessoas, sem cuidado, com a língua afiada, né? Sem nenhum respeito por essa pessoa. Todos nós fazemos isso, né? Nós falamos mal dos outros, nós acusamos mentalmente, nós também fazemos algumas conexões que não são boas, que partem de nós. Mas eu vou trazer um exemplo aqui. Vamos dizer que a 3.500 quilômetros daqui, alguém está falando a teu respeito e essa pessoa nem fala contigo, trabalhou contigo há 20 anos atrás, ou te conheceu na infância e contou uma história que ela ouviu falar ou que ela presenciou sem nenhum cuidado para falar a respeito dos personagens envolvidos, com toda a maldade. Essa pessoa acabou de evocar o teu nome. Se por acaso ela envolveu outras pessoas, ela também está evocando essas outras pessoas. E dependendo do grau de sensibilidade da pessoa, ela pode sentir esse mal-estar no momento que estão falando a respeito dela. Imagina essa situação em que estas outras pessoas envolvidas também sintam angústia. Acaba virando uma mistura de energias e conexões que vão se engrossando, vão aumentando e trazendo mal-estar coletivo para todos os personagens envolvidos, inclusive para quem está falando. Então, este tipo de angústia é muito sentido por pessoas sensíveis que têm a consciência, têm sensibilidade, mas ela também pode influenciar uma pessoa que não sente nada, que não acaba não tendo essa sensação de mal-estar, mas ela também é atingida por essa energia. Então, essas explicações vêm para que a gente explique essas conexões nocivas que nós fazemos com a maledicência. Existem formas da gente se precaver, mas uma delas, que é básica, é aquele velho ditado: não pagar o mal com o mal, e sim com o bem. Quando nós sentimos esse mal-estar, algumas vezes nós podemos inclusive lembrar dessa pessoa que está falando ou de alguns dos personagens envolvidos. Do nada tu lembra, ou até mesmo alguém te faz um telefonema, entra em contato, manda um WhatsApp, comenta alguma coisa nas tuas redes sociais porque lembrou de ti do nada. E nada é do nada, tudo tem uma razão. Não há nenhuma pergunta que fique sem resposta para a gente entender, mas a gente precisa prestar atenção naquilo que a gente sente e ouvir o nosso coração. Então, o que a gente pode fazer? Em primeiro lugar, é enviar energias positivas. Se eu estou sentindo angústia, eu preciso me precaver, me sentindo bem. Então, seja o que for, é elevar o pensamento e jogar uma energia positiva para ti mesma e para quem estiver falando a teu respeito, né? A gente pode devolver essa energia e jogar uma energia de cura em direção a essas pessoas que estão falando. Mas pode ir além disso, né? Nós podemos também segurar nossa língua, até porque eu citei um exemplo de alguém que estava falando à distância a teu respeito. Mas nós sabemos muito bem como que nós somos. Os pensamentos nossos são nocivos, nós revidamos com o pensamento e também com a fala. E quem nunca falou mal de ninguém, né? Que atire a primeira pedra. A gente tem esse mau hábito, é um mau hábito social. Estão aí as redes sociais, inclusive, para nos comprovar
em que existe maldade e nós também estamos envolvidos nisso. Mas a partir do momento que a gente tem consciência de que isso não vai fazer bem para a gente mesmo, a gente precisa começar a policiar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas atitudes. Então, o que a gente pode dizer em relação à maledicência? Ela é tão grave quanto fazer uma magia, um trabalho feito. Todos estes sentimentos, eles estão na frequência de uma inveja muito poderosa. Então, a gente consegue cortar essas conexões. É claro que às vezes a gente precisa de ajuda, e é lógico que eu vou falar a respeito do nosso trabalho aqui no Evoluir Estudos, que nós fazemos esses esclarecimentos e também algumas meditações coletivas que trazem esse tipo de melhoria. E também outras, né? Mas a gente está citando esse assunto no dia de hoje. E existem alguns atendimentos, por exemplo, o do Theta Healing. O Theta Healing ele traz esta desconexão, né? Faz uma limpeza energética e faz uma soltura dessas energias negativas, sejam elas de que origem for, e modificam a nossa forma de pensar. E é lógico também que isso precisa ter uma autorização da pessoa e uma vontade. Só que tem muitas vezes que a pessoa não está conseguindo andar com as próprias pernas, ela está se sentindo perdida, ela precisa encontrar um norte para a vida dela, está adoecida, começa uma dieta, até faz a dieta e não funciona, por algum motivo tem uma energia que bloqueia e ela não consegue fazer dieta. Ela procura trabalho, às vezes com vontade, sem vontade, e não consegue se sentir encaixada em lugar nenhum. Tem relacionamentos que no fundo, não deixam a pessoa feliz. Ela tem às vezes até um companheiro, mas ela não consegue se conectar plenamente e sente que tem um vazio, alguma coisa que não completa, que não chega naquela sensação de leveza, de bem-estar, que todo relacionamento deveria, né, por regra, um relacionamento sincero, nos trazer aquele bem-estar. Então, a gente precisa cuidar das nossas energias e às vezes pode precisar de ajuda, como por exemplo do Theta Healing. E mais ou menos em 3 encontros nós conseguimos fazer uma melhoria, fazer uma boa mudança de postura, mas fazer aquelas solturas invisíveis que a pessoa não está tendo noção, que a gente mesmo acabou deixando acontecer, e outras vezes não dependeu da nossa vontade, e sim da pessoa inconsciente que está nos enviando essas energias que não são nada boas. Mas comecemos pelo perdão, pelo auto-perdão, e buscar essa melhoria, buscar essa ajuda, que talvez uma terapia possa ajudar. Existem diversos locais que fazem esse tipo de trabalho de terapia alternativa. Existem as terapias regulares também, a terapia transpessoal, que aqui nós aplicamos, que considera o céu, a terra, os campos invisíveis, as energias, e também de outros profissionais como psicólogos, né, terapeutas, que têm uma formação muito sólida e que podem ajudar. Então aqui nós falamos sobre o nosso trabalho e nós também recomendamos que você vá buscar ajuda, seja onde for, para mudar a tua vida, tá bom? Eu agradeço, eu peço que vocês comentem aqui o que vocês acharam do tema, se tem alguma dúvida, para que a gente consiga complementar de forma aberta nesses canais e ajudar quem quer que seja, porque a nossa missão aqui, básica, é o esclarecimento. E é lógico, o que a gente aprendeu a fazer para manipular as energias e transformar elas em coisas boas na nossa vida, em bênçãos, nós fazemos, tá certo? Sejam bem-vindos ao Evoluir Estudos, que agora começou a publicar alguns vídeos. Obrigada.